Olá, alunos! Aqui é a Prof. Sirlene de Ciências. Hoje é dia 16 de agosto de 2020. Mais uma aula hoje sobre a evolução da cognição nas espécies, ou seja, da inteligência. Com esta aula eu pretendo fazer uma certa ponte entre a ciência e a espiritualidade, abordando os aspectos da evolução biológica e também da cognição, ou seja, da inteligência. Vamos passar pelas fases do automatismo celular, do instinto, chegando na inteligência e passando pela inteligência para chegar no amor incondicional. Cada uma dessas etapas é uma etapa no sentido de evolução da cognição das espécies. Nós já sabemos que os seres mais simples são os unicelulares, como os protozoários, por exemplo. Estão vendo aí uma ameba, um ser unicelular, um protozoário. Ela está emitindo prolongamentos do seu corpo, chamado pseudópodos, e englobando uma partícula da qual ela vai se alimentar. Nós não podemos dizer que esses seres unicelulares eles têm uma inteligência, mas eles têm alguma especialização que permite que eles desenvolvam atividades básicas para a sua sobrevivência, como a alimentação, que a gente está vendo aí, a movimentação, a excreção, também a reprodução. E a tudo isso nós chamamos de automatismo celular. Nesta imagem, um esquema de uma ameba entrando no seu processo de reprodução. No momento em que ela vai se reproduzir, ela entra no processo de divisão celular e uma célula mãe vai dar origem a duas células filhas, porque é assim que os unicelulares se reproduzem assexuadamente, né, por meio de divisão celular. Então, a partir dos unicelulares foram surgindo seres mais complexos. Esses seres unicelulares perceberam que a união faz a força e passaram a se reunir para viver. As células resolveram se agrupar. Foi aí que surgiram os pluricelulares. Dentre eles, o mais simples são os poríferos, ou seja, as esponjas do mar. Por que eles são mais simples? Porque todas as suas células têm forma e função diferente. Eles não passam pela diferenciação celular, ou seja, células se especializando e adquirindo formas e funções diferentes, o que confere uma maior complexidade ao organismo, né? Subindo na escala evolutiva, após os poríferos, né, foram surgindo os pluricelulares já com maior complexidade, já com células diferenciadas assumindo especialização. Neste organismo, por exemplo, existe já diferenciação celular. Aí é uma estrela do mar, né, uma espécie do grupo dos equinodermas, assim como a pinaúna, né, o ouriço do mar. E a evolução biológica e cognitiva vai seguindo e os seres vão ficando cada vez mais complexos, cada vez mais especializados. Isso já é inteligência? Não, ainda não podemos chamá-los de inteligentes. Aí a gente já tem um esquema mostrando já um pouco mais a complexidade da estrela do mar em relação às esponjas do mar. No caso aí vocês estão vendo já um outro grupo mais evoluído, que é o grupo dos quinidários, é uma medusa, uma água viva, né, como a gente chama. Ela tem já uma interação maior e uma complexidade maior. No caso, esses tentáculos são muito perigosos. Eles liberam substâncias tóxicas, venenosas, que fazem com que a medusa tanto se proteja, né? Porque quando ela é ameaçada, esses tentáculos agridem aquele ser que está ameaçando, tanto quanto para ela se alimentar. Vocês estão vendo aí um monte de peixinhos sendo envolvidos por estes tentáculos perigosos. Isto já é já é um sinal de maior complexidade, né? Já é inteligência? Ainda não.
já tem a questão do instinto já aparecendo, né? O instinto de preservação, porque ela precisa se preservar, precisa se alimentar e já tem uma complexidade maior para fazer para desenvolver, né, as suas funções. Aí uma água viva, né, por dentro, já dando só uma ideia, né, da sua complexidade, seu sistema gástrico, sua epiderme, seus tentáculos. Os seres aí já vão apresentando uma maior complexidade. No caso agora, um molusco, que já é mais ainda complexo. A gente pode já ver os olhos, já aparecem, né, os olhos, eles já têm o sentido da visão, tem esses tentáculos, né, que são muito importantes para o povo, essas ventosas que permitem que ele se grude às superfícies, que ele prenda suas presas, e eles também têm um mecanismo de defesa de soltar uma tinta quando estão em perigo. Quando eles sentem que o predador está se aproximando, soltam a tinta, a água fica turva, o predador não enxerga mais o povo e dá tempo dele fugir. Isto já é um instinto, já é um sinal de maior complexidade. Chegando agora nos vertebrados, nós temos a maior complexidade ainda. Já são seres com o sistema nervoso, né, com o sistema encefálico já mais desenvolvido, e seguindo, né, no grau da evolução, nós temos primeiro os peixes, que são os menos desenvolvidos entre os vertebrados, depois os anfíbios, né, como os sapos, as rãs, depois os répteis, como as cobras, os crocodilos, jacarés, depois as aves e, por fim, os mamíferos. E dentre os mamíferos, no topo, está a espécie humana. Aí, já só para dar uma ilustração da complexidade já do organismo de um peixe, de um vertebrado, subindo na escala zoológica, né, nós podemos observar já essa complexidade. Em relação à reprodução, os peixes, eles não têm o que a gente chama de cuidado com a prole, que já é um sinal de uma maior inteligência, de um instinto mais apurado. Os peixes, quando tem que se reproduzir, o peixe macho vai na água, solta milhares dos seus gametas, né, dos seus espermatozoides. A fêmea também, quando está fértil, vai próximo do local onde o peixe macho deixou seus gametas. A fêmea vai lá e também deixa milhares dos seus gametas femininos. Esses gametas vão ficar lá por conta própria, porque o peixe macho vai embora, a fêmea também vai embora e os peixinhos ficam lá à própria sorte. Muitos deles vão servir de alimento para outros peixes, mas isso é um sinal de que a natureza é sábia, porque os peixes colocaram milhares de ovos. Se todos eles se eles vingassem, iria haver um desequilíbrio dentro do sistema, né? Um desequilíbrio ecológico. Por quê? Ia ter uma superpopulação desse peixe, mas a natureza é sábia. A maioria desses ovos que vão se tornar peixes vão ser comidos por outros peixes. Aqui um exemplo, né, deles já saindo da fase de ovo, já se tornando um peixinho. Muitos deles, a maioria, vai ser comida por outros peixes, mas isso para manter o equilíbrio ecológico. Tanto porque haveria uma superpopulação desses peixes se todos vingassem, quanto porque os outros peixes precisam se alimentar. Aí uma ilustração, né, dos peixes menores sendo comidos por outros maiores, e assim se mantém o equilíbrio ecológico. Nós já agora chegamos aos mamíferos, onde a gente já
pode perceber o cuidado com a prole, o que a gente já pode perceber o início do que a gente pode chamar de amor paterno, amor materno. No caso aí, estamos vendo uma leoa segurando seu filhote, transportando para algum lugar, e até este filhote ficar adulto e poder viver por conta própria, esta fêmea vai ter o cuidado de alimentá-lo e protegê-lo. Isto é um instinto já que a gente vê mais apurado do que nos peixes, por exemplo, que são menos desenvolvidos. Aí nós estamos vendo uma cadela com seus 4 filhotinhos amamentando. Também é a mesma situação. Os cães, eles não dão à luz a muitos filhotes. Relativamente, se a gente comparar com os peixes, são menos filhotes, é menor a cria. Então exige um maior cuidado dos pais com os filhotes, para que se possa ser garantida a sobrevivência na questão da alimentação, da proteção e tudo mais. Aí a gente vê nas aves um pinguim e os seus filhotinhos ali. O pinguim, no caso, tanto o macho quanto a fêmea, eles, quando se reproduzem, né, quando os ovos que eles colocam eclodem e aparecem os seus filhotinhos, eles protegem, aquecem, alimentam e protegem até que este filhote atinja a fase adulta. Nos mamíferos, nós já vemos mais forte a participação do pai também. Então, já é um sentido de amor paterno, de amor familiar, já é o que a gente pode chamar de indício de amor. E tem a ver com a evolução da cognição. Aí nós estamos vendo o macaco, né, a fêmea, o macho e seu filhote. E os dois ali protegendo, já podemos perceber a questão do afeto. E tudo isso está ligado a um aumento da complexidade do seu sistema neural, do seu sistema nervoso, da sua cognição, da sua inteligência. Aí, no caso, nós estamos vendo um instinto tanto do coelho quanto da onça. Um instinto de quê? De sobrevivência. Qual dessas duas espécies está lutando pela vida? As duas. O coelho está fugindo para não ser comido e a onça está correndo atrás do coelho porque ela precisa se alimentar. Então, os dois estão, neste momento, com exacerbado o seu instinto de sobrevivência. E uma questão também que a gente pode notar é um indício de inteligência. Repare, o coelho, ele, quando sente o cheiro da onça, ele sabe que o perigo se aproxima e ele tem medo. Se ele tem medo, é porque a inteligência está dizendo para ele que está vindo uma ameaça e que ele tem que fugir. E a onça, por sua vez, usa a inteligência de correr em direção ao coelho contra o vento, para que o vento não leve até o coelho o seu cheiro e o coelho possa fugir antes dele chegar próximo. Então, neste caso, nós estamos vendo um instinto muito forte, nós estamos vendo um indício de inteligência, só de raciocínio, mas não é um raciocínio continuado, é um raciocínio interrompido. Como assim, Pro? Por exemplo, o coelho, antes dele sentir o cheiro da onça, ele não fica lá preocupado, pensando, eu tenho que tomar cuidado, vou sentir o cheiro da onça, lá vem a onça, lá vem a onça. Não, o coelho fica lá de boa, despreocupado, vivendo a vida dele de coelho. Ele só começa a se preocupar e a correr e a saber que tem que fugir quando ele sente o cheiro da onça. E da mesma forma, a onça, quando ela sente fome, ela procura a sua presa. Ela sabe qual é o animal que vai lhe servir de alimento e a melhor forma dela chegar até este animal. Mas ela também não fica o tempo todo
maquinando e preocupada com isso. Ela fica vivendo lá a vida dela de onça, até sentir fome e correr atrás da sua presa. Da célula, de todas as nossas células, né, a mais especializada é o neurônio, é a mais desenvolvida, é a mais complexa, é o neurônio. O neurônio, ele tem a capacidade de produzir estímulos, de reconhecer estímulos e ao conjunto de neurônios, né, nós temos o sistema nervoso. E quanto mais complexo o sistema nervoso, maior a cognição, maior a inteligência. No caso, nós estamos vendo aí o processo de encefalização, ou seja, de formação dos cérebros nas diversas espécies. E podemos observar o tamanho do cérebro de uma espécie em relação à outra. Ali do primeiro, um peixe, o tamanho do cérebro do peixe é bem pequenininho. Já na ave, já pode ver um pouquinho maior. Entre os mamíferos, o cérebro já vai crescendo. O chimpanzé já tem um cérebro bem desenvolvido. E qual é o mais desenvolvido de todos? É a espécie humana. É o cérebro humano, que é o mais desenvolvido. Então, eu estava falando sobre o raciocínio contínuo e interrompido e mencionei que, no caso da onça e do coelho, o raciocínio era interrompido porque eles não ficam o tempo todo raciocinando. Já o homem, ele deu um salto evolutivo e só a espécie humana tem o raciocínio contínuo. Isso serve para o bem e para o mal. Como assim, Pro? Repare. O raciocínio contínuo permite ao homem que ele desenvolva ferramentas, evolua na sua ciência, na sua tecnologia, na sua cultura, e também tem a questão do egoísmo. O instinto é egoísta, o automatismo celular é egoísta e a inteligência é egoísta. Os seres são egoístas para garantir a sua preservação. Todos querem se dar bem. A ameba quer se dar bem, o coelho quer se dar bem, a onça quer se dar bem, todos querem se dar bem e o homem também quer se dar bem. A diferença é que o homem fica preocupado com isso o tempo todo. Isso é o que confere a ele a questão do raciocínio continuado. A questão é, quanto mais ele desenvolve a inteligência, o raciocínio, quanto mais ele batalha, ele trabalha, ele vai adquirindo bens e um certo conforto, adquirindo coisas materiais. Para quê? Para se dar bem. Só que chega um momento em que ele percebe que não é suficiente que só ele se dê bem. Se ele se der bem, mas outras pessoas não se derem tão bem quanto e viverem na miséria, na pobreza, o bem-estar dele vai estar ameaçado. Existem pessoas que têm o suficiente para sobreviver, mas como estamos vendo nesta imagem, infelizmente, por todo o mundo existem pessoas que não têm o mínimo para viver, vivem o que a gente chama de abaixo da linha da miséria. Nós estamos vendo uma família sem comida no prato, sem água no copo e vivendo em situação de penúria. E esta desigualdade social muitas vezes leva a isso, à violência, ao roubo, ao furto, ao assassinato. Não necessariamente todas as pessoas que passam necessidade chegam a este ponto, mas é uma situação que nos preocupa. Então, é isso que eu falo da questão do raciocínio contínuo, que o homem vive eternamente, tanto buscando se dar bem, quanto querendo lutar contra as dificuldades para conseguir também sobreviver. No caso, o instinto está aí, está. O automatismo celular está aí? Está. Mas o que predomina no caso dos seres mais inteligentes? Predomina a inteligência. Nesse caso, esse
ser humano está lá, o coração está batendo, as células cardíacas estão trabalhando no seu automatismo celular, mas ele nem se dá conta disso. O instinto também nos seres humanos funciona o tempo todo, mas também é um instinto que é subjugado à inteligência. No caso dos seres humanos, no caso dos seres que raciocinam, a inteligência, né, o raciocínio predomina ao instinto, que predomina ao automatismo celular. E a questão do amor incondicional que a senhora falou, é justamente aquela questão de empatia. As pessoas que têm o que comer, que têm água limpa, que têm uma casa, chegam a um ponto em que elas não se sentem bem em ver pessoas que vivem numa situação como nesta foto. Então, daí surge o ser humano solidário, daí surge a necessidade da solidariedade. Aí chega um momento em que não é só para que o homem se dê bem, que ele quer que o outro se dê bem também. Chega um momento em que ele se sente bem em fazer o bem. Nós estamos vendo nessa imagem duas mulheres bem vestidas e tal, tentando ajudar uma senhora provavelmente em situação de miséria. Então, por que elas pararam para tentar ajudar esta senhora? O amor entre os seres humanos, elas duas são pessoas que têm esta preocupação com o seu semelhante, com o seu próximo. Também estamos vendo aí o caso de um senhor que viu uma menina descalça, tirou a sua sandália e deu para a menina calçar. Também pela questão do amor ao próximo, do se sentir bem, vendo o outro se dar bem, e se sentir mal em ver uma criança numa situação como esta. A isso nós podemos chamar de amor ao próximo, e é o que nos aproxima do amor maior, que é o amor do Criador. Aí vai da religião de cada um, mas o que nos aproxima, né, do amor de quem criou todo este universo tão complexo, tão organizado, tão harmônico, onde tudo acontece da forma que tem que acontecer. Este sentimento, né, de amor ao próximo é uma representação do amor a este Criador, a esta inteligência suprema que criou todo este universo. Terminamos com esta imagem que deixa a interpretação, né, para cada um, a depender da religião de cada um de vocês. E aqui fica um beijinho da Pro.